Vamos ficar em pé para a gente iniciar? Vamos iniciar então com a nossa oração da serenidade. E aí em seguida a gente vai ter o momento da espiritualidade pluralista. Alô? Bom dia a todos. Como vai você? Eu também estou, graças a Deus, cada vez melhor. E eu tô aqui numa fogueira, né? Porque a Dani falou assim, veio com aquela carinha de gato de botas para mim ontem e falou assim: "Ai, Patrícia, faz a espiritualidade pra gente". E não tem como falar não para ela, né? Então estamos aqui. Só para vocês saberem um pouquinho, a minha religião é a espírita kardecista, né? E aonde a gente aprende que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, onde nós estamos para aprender e evoluir. E aí, quando a gente escuta um filho da gente falando assim para a gente: "Eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser minha mãe", a resposta mais tranquila e mais feliz que eu posso dar a ele é falar para ele: "Filho, nós fizemos um contrato antes mesmo de virmos para esse mundo. Você me escolheu como mãe e eu te escolhi como filho com todos os defeitos que você tem. Então, meu filho, se você tem um problema, nós vamos resolvê-lo juntos, porque é assim que eu aprendi. E se nessa vida não der certo, na próxima a gente tenta de novo. Tá certo? E aí, como é que eu aprendi que eu estou hoje no lugar certo? Porque eu me fiz muitas perguntas. Para que grupo de apoio? Por que é que eu vou ouvir pessoas, com perdão da palavra, que estão mais lascadas que eu? O que essas pessoas têm para agregar? O que essas pessoas têm para me falar que vai mudar a minha vida, que vai me ajudar no meu problema? Aí eu recorri à minha fé. Recorri à minha fé e entendi que Jesus Cristo, aqui a gente não precisa saber nem ler nem escrever para saber quem foi Jesus Cristo, né? Todos sabem quem foi Jesus, né? Ele veio para este mundo com o objetivo de pregar um mundo de amor e caridade. Não foi isso que ele fez? Ele iniciou a obra, né? Porque até então a gente conhecia só um Deus de castigo. Por questões, obviamente, de entendimento daquelas pessoas, daquele povo que vivia naquela época. Então, eu parei e pensei, falei: Jesus Cristo, ele veio para iniciar a obra, ele veio pregar a boa nova. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Pediu primeiro a João Batista o batismo, né? E depois? Começou a andar sozinho lá? Mundão afora pregando? Não, não, não.
ele se juntou a pessoas que tinham o mesmo objetivo que ele. Ele se juntou a mais 12 apóstolos. Jesus Cristo criou um grupo de apoio. Olha que beleza. Não é isso? Então, eu encontrei a resposta na minha fé. Eu encontrei a resposta de que hoje nós estamos aqui para um bem maior, porque nós escolhemos estar. E que se Jesus Cristo, que era o sujeito mais inteligente que eu conheço, que veio para este mundo, com a responsabilidade que veio, precisou de apoio, por que nós não? Não é isso? Então, tenhamos na nossa mente, no nosso coração, que nós escolhemos estar aqui e que o grupo de apoio é muito importante para nós. Que consigamos e que sejamos pessoas cada vez melhores. Muito obrigada. Contar uma história é dar um presente de amor. Então, acolham essa história da espiritualidade como um presente de amor para o nosso dia de hoje. Úrsula gosta de caminhar, de abraços e de mel. Certo dia, Úrsula decidiu sair para uma caminhada na floresta para encontrar um pouco de mel saboroso. Mas antes de sua aventura, ela começou a colocar em sua mochila várias coisas que ela pudesse precisar. Assim que Úrsula colocou suas coisas na mochila e a colocou nas costas, a sua mãe disse: primeiro, as coisas mais importantes. Você precisa de um abraço amigo, bem apertado antes de sair. E ela deu em sua ursinha um grande abraço. E a mamãe observou enquanto Úrsula prosseguia pela trilha em sua caminhada. Caminhando trilha abaixo, Úrsula encontrou um esquilo. Ele parecia triste. O que foi, esquilo? Deixei cair minha bolota lá embaixo no buraco e não consigo mais alcançá-las. Primeiro, as coisas mais importantes. Você precisa de um abraço caloroso, bem apertado. E a Úrsula deu um grande abraço. Então ela tirou 2 bolotas de dentro da sua mochila e deu ao esquilo. Ele ficou muito feliz com as bolotas. E então Úrsula seguiu o seu caminho. No canteiro de amoras, ela viu um guaxinim. Ele parecia triste. O que foi, guaxinim? Eu arranhei as minhas patas apanhando amoras. Primeiro, as coisas mais importantes. Você precisa de um abraço animado, bem apertado. E ela deu no guaxinim um grande abraço. Então ela tirou um curativo de dentro da mochila e ajudou a colocá-la na pata do guaxinim. Ele se sentiu muito melhor e então ela seguiu em frente.
Na margem do rio, ela viu o castor. Ele parecia triste. O que foi, castor? Estou com uma farpa na minha cauda. Primeiro, as coisas mais importantes. Você precisa de um abraço carinhoso, bem apertado. E ela deu no castor um grande abraço. E a Úrsula encontrou uma pinça dentro da sua mochila e tirou a farpa da cauda do castor. O castor sorriu e sua cauda parecia muito melhor. Então, a Úrsula prosseguiu trilha abaixo. Na lagoa, ela viu o gambá. Ele parecia triste. O que foi, gambá? Todo mundo acha que eu sou fedido. Primeiro, as coisas mais importantes. Você precisa de um abraço cheiroso, bem apertado. E ela deu no gambá um grande abraço. E claro que ela tirou de dentro da sua mochila um sabonete bem cheiroso e deu para o gambá. O gambá tomou banho e ela seguiu o seu caminho. Ela encontrou uma árvore. Lá estava a coruja. Ela não achava sua casa. Então, ela tirou da sua mochila um binóculos e encontrou o ninho da coruja, bem perto do mel. A coruja ficou feliz por ter encontrado seu lar. E a Úrsula correu em direção do mel, com a coruja logo atrás. Na campina, ela encontrou o mel. Era um mel dourado, pingava direto de sua boca. Que delícia! Mas uma abelha pousou na ponta do nariz e a picou. Isso dói! Ela começou a chorar. Seu nariz doía e ela se sentia sozinha. Então ela ouviu alguns sons familiares. Eram os amigos. O que foi, Úrsula? Uma abelha me picou. Primeiro, as coisas mais importantes, disseram todos. Você precisa de um abraço especial bem apertado. E os amigos lhe deram um grande abraço e ela se sentiu muito melhor. Ela teve um dia muito divertido passeando pela floresta. E no caminho, ela aprendeu que ser amiga e ter amigos são as coisas maravilhosas. Bom dia. Como a nossa colega também se apresentou, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rosimari e eu sou pastora. Eu sou pastora numa igreja bem pequena e numa cidade também pequena, Canoinhas, Santa Catarina. Mas é com muito orgulho que eu faço parte do Amor Exigente e amo esse programa, amo esse projeto. Ele veio por amor para a minha vida e é gratificante fazer parte. Eu sei que vocês ganharam folhas de papel aqui como rascunho. Ela é bonitinha, né? Vocês ganharam, todos ganharam uma folhinha dessas? Eu gostaria de pedir para vocês pegarem uma folhinha. Quem quiser. Aí a gente vai pegar essa folhinha e vai se abanar com ela.
Eu sou uma pessoa muito feliz por fazer parte do Amor Exigente. E eu acredito que cada um de vocês também é feliz com isso. Vocês conseguiram ouvir o que eu falei? Pois é. Às vezes, na vida da gente, nós estamos assim. Os nossos problemas são tantos e tão barulhentos. Não nos deixam parar, respirar, pensar e ver os nossos problemas. Aí, todo mundo está ouvindo, né? Aí, a gente fica assim, ó. Ai, esses meus problemas são mais difíceis que todo mundo. Esses meus problemas são problemas que não têm solução. Minha filha tem problema, meu marido é um chato, minha mãe não sei, é muito difícil. E agora? O que eu faço? Vou entregar para Deus. E aí eu entrego. Ó, Senhor, eu estou com muitos problemas, eu tenho muita dificuldade, eu não sei o que fazer. E muitas vezes é assim que chegamos no amor exigente, sem saber o que fazer. Com os nossos problemas todos nas mãos, entregando a um ser supremo, a um ser maior, aqueles que vocês chamam de Deus, de Criador, aquele ser que deu a vida por nós e que nos deu vida. Aí esse ser pega os nossos problemas e aí ele começa. Pois é, coitada da Rose. Realmente ela tem dificuldades. Realmente está difícil. A menina dela está entrando na adolescência. O marido tem alguma coisa. E aí, ele vem e entrega para nós novamente. Senhor, você entregou meu problema. Eu fui lá na Casa da Cidadania, que é onde é o nosso núcleo, né? E encontrei um projeto maravilhoso. Eu sei que foi o Senhor que me deu ele, mas eu estou com todos os problemas. Aí eu tento me abanar com eles. Algo aconteceu. Meus problemas já não fazem tanto barulho, ou quase nem fazem. Eu consigo escutar a mim mesma, ao meu colega do lado, e principalmente a Deus. Mas eu ainda estou com todos eles. Só que daí Deus te entrega novamente, te dizendo assim, é verdade, Rose. Você tem uma menina entrando na adolescência, mas ela é um presente que eu dei para você. Então, tenha paciência. Pais não são iguais a filhos. Pais e filhos não são iguais. Não precisa você sentir culpa, porque você não é aquela mãe nota 10 que você gostaria de ser, porque você errou algumas vezes, porque às vezes você precisou dar uma chinelada em alguém. Já termino. E é assim que Deus devolve para nós os nossos problemas. É assim que nós encontramos apoio no amor exigente. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou o Roberto, estou aqui como judeu, curioso, estudioso, e essas inquietações, alguns anos atrás, me levaram a tentar perfurar a essência da espiritualidade do amor exigente, que é a nossa oração da serenidade. Esse processo foi bem sucedido e se transformou num pequeno livro, que alguns de vocês já conhecem, outros não, que eu tive a honra de ter o prefácio escrito pelo Padre Haroldo. E nesse livro eu conto um pouco aí das conclusões, né, de tudo que eu fui atrás
tanto da origem, né, do porquê que essa oração é tão utilizada, do que significa as palavras mais importantes que tem lá dentro. E junto eu coloquei muitas mensagens de espiritualidade de diversas civilizações, culturas e religiões. Mas hoje, como pediram para falar como judeu, dentre todas elas, eu vou escolher aqui um pequeno texto que eu adaptei de um livro da tradição judaica chamado Talmud. O Talmud é uma coleção de escritos rabínicos do início da era cristã, né, para colocar no tempo, entre o século I e IV, a maior parte dos textos, onde tem muitas discussões, né, sobre como aplicar na prática, né, tudo aquilo que a gente tinha de sabedoria oral, e isso foi transformado por escrito, né, pelos rabinos da época, porque eles tinham medo, em função da dispersão do povo judaico pelo mundo, que esse conhecimento se perdesse. E a história que eu vou ler aqui para vocês, são 4 parágrafos só, diz assim. O título dela é Na Última Fila. Numa antiga comunidade, durante uma assembleia que envolveu todos os homens do lugar, a maioria dos sábios presentes sentou-se na primeira fila. Um dos sábios chegou alguns minutos atrasado e então sentou-se na última fila. Um daqueles que estava na primeira fila, percebendo a chegada dele, foi até lá e o convidou a sentar-se junto aos demais. Disse a ele: uma pessoa como você não deveria ficar sentada na última fila. Ao que o sábio respondeu: agradeço muito o seu convite. Seria uma honra sentar junto com vocês. Mas eu estou contente em sentar neste lugar. Afinal, não é o lugar que proporciona honra às pessoas, mas as pessoas é que devem honrar o lugar que ocupam. Obrigado. Muito bom, né? Para amanhã, neste mesmo momento, nós vamos fazer da mesma forma. Então, precisamos de 4 pessoas, na verdade 3, porque tem uma que me procurou ontem e já tinha se encerrado. Quem que é que me procurou ontem e queria fazer? Está aqui? Não, foi uma mulher. Ah, então tá. Então tá bom. Então é uma, eu ia falar. Eu vi você levantando, eu olhei para ele. Então tá uma. Então a gente tem mais 3, né? Vagas. Depois me procurem para dar o nome para a gente preparar para amanhã, tá bom? Muito obrigada. A respeito do livro que o Roberto acabou de falar, tem alguns exemplares lá para ser vendido na lojinha. Não temos muitos. Então, se vocês quiserem adquirir, lá vai ter esse livro para ser vendido, tá bem? Beth do Brooklyn tá E aqui? aproveita e pega o autógrafo dele. Beth do Brooklyn tá aqui? Só passa. Falando em paz, de quem que seria esse lenço? É lenço? Não sei como que chama isso aqui. Você? Em Sharp. Nossa, Ray-Ban. 10 para devolver. Eu gostei tanto. Não ficou bonito, Luiz? Hã? Aí, ó. Combinou com a camiseta dele, né? De nada, viu? A Beth também perdeu, esqueceu onde deixou, um óculos de sol. Se alguém encontrar, tá? Já achou? Peraí, irmão. Vai tirar. Você fala? Já não sei. Vamos.
Então, agora, para a gente iniciar os trabalhos de hoje, a gente tem a honra de chamar as duas queridíssimas voluntárias de Amor Exigente, a Lourdes Maria, que é do nosso grupo lá de Campinas, e a Maria Helena Ferramola. Elas vão falar para a gente dos princípios básicos e dos princípios éticos. Com muito amor, com certeza. Gratidão. Bom dia. E no princípio era o verbo. Não é assim que começa a história? No princípio era o verbo. E o verbo está sendo praticado aqui, sendo conjugado aqui, na sua melhor forma. Não é? Maravilhoso. E hoje nos foi dado aqui um tempo que não será possível a gente explanar assim no todo os princípios básicos e éticos. Tem um tempo limitado, porque os recursos são limitados. Mas hoje, praticando o exercício do verbo, a gente vai semear, né, Maria Helena? A gente vai lançar a semente. E essa semente, depois, todos nós vamos adubar, regar, cuidar, e aí vai florescer, com certeza. Não é isso, amiga? Exatamente. Então, o amor exigente funciona e dá certo. Isso já não é novidade para nós. E por funcionar e dar certo, é porque ele é pautado, estruturado, bem formatado e muito bem executado por nós, né? Com falhas, mas com os ajustes que a gente faz e quer fazer. E como parte dessa estrutura, nós temos os princípios básicos e os princípios éticos. Quer falar alguma coisa? Certíssimo. Quero falar o meu bom dia para vocês também. Nós, Lourdinha e eu, estamos aqui para prestar um serviço a vocês da melhor forma possível. Como a Lourdinha acabou de dizer, é bem enxuto cada princípio, porque nós só vamos dar uma pincelada, e são vocês realmente que vão ter que plantar, adubar, molhar e deixar florescer. Princípio ético é interessante, porque quando a gente estuda um princípio durante o mês, a gente vê o princípio em 4 enfoques, não é assim? Então, esse mês foi grupo de apoio, a gente viu o eu, o outro, a sociedade e a ética. No eu, o outro, a sociedade, vai tudo muito bem. Mas quando chega no ético, fala a verdade, a gente enrosca ou não enrosca? Ainda enroscamos um pouco. A gente tenta estudar, a gente tenta ler, mas, na verdade, a gente acha difícil, porque parece que ética é uma coisa monstruosa, de filósofo. E não é nada disso. São os nossos comportamentos morais voltados aos princípios básicos. Então, nós estamos aqui hoje para dar para vocês esse enfoque enxuto, tanto dos 12 princípios básicos, quanto dos 12 princípios éticos. Nós esperamos que, no fim, a gente possa abrir para pergunta, tá bom? Se vocês tiverem alguma dificuldade, vão anotando, e a gente vai fazer o possível para estar esclarecendo. Primeiro princípio. Bom, como o amor exigente começa com o eu, e isso é a grande sacada, né? Sou sempre eu a partir de mim. Aí, o primeiro princípio é o identificador, que são as raízes culturais. Eu preciso saber quem eu sou, ou devo, pelo menos, desconfiar de quem eu sou, para reconhecer, conhecer as minhas fortalezas, para dar ênfase a elas, né? Reconhecer e admitir as minhas fragilidades, para corrigi-las,
Então, através das raízes culturais, de saber o que eu herdei do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, etc., eu vou fazendo esses ajustes. Eu vou me identificando. Isso vai me dando condição do enfrentamento quando necessário, não da fuga, mas do recuo quando necessário. Né? Se eu não dou conta de determinada coisa, naquele determinado momento, eu me conheço, sei quem eu sou e vou dar o tempo que eu preciso. Se eu dou conta de determinada coisa, porque eu herdei uma coragem, uma iniciativa, uma proatividade, enfim, então eu vou em busca da solução. Então eu preciso saber quem eu sou para eu me situar, né? Tem uma frase que eu li que é assim: se você não é suficiente para você, você não será suficiente para ninguém. Precisamos ser autossuficientes para depois, né, complementar. Como diz, eu não sou metade, somos todos inteiros, precisamos ter consciência disso. Mas temos os nossos recursos e as raízes culturais nos dão essa dimensão. Meu pai e minha mãe me passaram valores, mas me passaram também de falhas, comportamentos inadequados, porque eram gente, né? Eram falhos, eram limitados. Então, eu tenho que reconhecer isso. O que é que eu vou botar para frente das minhas heranças? E o que é que eu vou abafar das minhas heranças? As raízes culturais me dão a dimensão de quem eu sou, de onde eu estou e de onde eu quero chegar. Que lindo, né? Ela fala tão bonito, gente. Eu sou fã da Lourdinha. Ela é isso que vocês estão vendo, um livro. Pois é, ainda tem essa, mas ela antes de ser de vocês, ela é minha. Ela é minha mestre. Gente, bom, grupo de apoio não tem, né? Quem é na frente de quem é mestre de quem é discípulo de quem. Todos nós estamos aqui para aprender o tempo todo. Aprender e mais, reaprender. De vez em quando esquecer aquilo tudo que a gente sabe e começar a aprender tudo de novo, porque hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Vocês vão dizer, gente do céu, princípio ético, ética, falar de ética no mundo tão conturbado quanto o mundo de hoje, com os valores tão sendo evaporados, sabe, sendo não considerados. Como que é isso, Marilena? E o amor exigente responde através da Marilena. Sejam quais forem os valores que regem a sociedade, nós, do amor exigente, temos 12 princípios éticos para nortear, para proteger a quem chega junto ao amor exigente. Eles foram criados como princípios institucionais, ou seja, princípios para nós, voluntários de amor exigente, para que houvesse organização em torno do trabalho que a gente desenvolve. Por quê? De ética. Nós não somos todos lindos, maravilhosos, éticos? Não. Geralmente, nós somos disfuncionais. E como família disfuncional, a gente acaba, muitas vezes, manipulando os valores da coisa para adequar a realidade da nossa família, para botar curativo, band-aid naquilo que dói, na disfunção, não é verdade? E daí, então, nós percebemos que esses princípios aplicados no voluntariado, se eles fossem adequados para a família, iria dar certo. Porque a família precisava também de um caminho só para ela resgatar os seus valores. E para ela ser um ponto de apoio, de resgate com valores para o dependente químico também.
Então, o que nós temos? 12 princípios institucionais, éticos institucionais, 12 familiares e 12 princípios éticos comunitários. Cada um dos princípios, como os princípios básicos, tem um enunciado. Só que foi, assim, eu acho uma grande sacada de Mara e do Padre Haroldo, com Luiz Fernando, quando eles puseram para cada princípio uma virtude, o nome. Assim como nós temos um enunciado de raízes culturais e chamamos só de raízes culturais esse princípio, nós temos, então, um enunciado do primeiro princípio, por exemplo, respeitar a dignidade da pessoa humana. E essa, qual que vocês acham que é a virtude que acompanha esse princípio? Respeito. Isso é uma verdade, para que a gente possa inserir na nossa vida, em primeiro lugar, eticamente, o respeito. E sabe por quê? Princípios morais com uma virtude espiritual? Porque, na verdade, a espiritualidade e a ética caminham juntas. Quando eu sou ético, eu sou espiritual. Quando eu sou espiritual, eu sou ético. E essas ferramentas, tanto os 12 princípios básicos quanto os princípios éticos, é que vão fazer com que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Nós precisamos estar atentos para aquilo que nos é proposto pelo amor exigente, como valor dentro de cada princípio também. E eu, cadê meu amigo lá? E eu, olha, trouxe para vocês obrigada, o enunciado mais simples e pedagógico que eu encontrei, que é do Mário Sérgio Cortella, que diz que ética é um conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 perguntas. Amigo próximo, por favor. Quais são essas perguntas? Eu quero? Eu devo? Eu posso? Eu quero, mas não posso? Eu devo, mas não quero? Eu posso, mas não devo? E o Mário Sérgio Cortella, um parceiro bem grande mesmo do amor exigente, ele diz que ser ético é ser livre. Por que ser livre? Porque nós podemos ter essa escolha. E escolhendo aquilo que a gente quer, que a gente deve, que a gente pode, nós nos tornamos cada vez mais provedores para os nossos valores e para a nossa identidade. Não é verdade? A Lourdinha acabou de falar que a identidade do eu é que vai ser a base de todas as coisas que nós plantarmos dentro do amor exigente. Tudo começa em nós. E o primeiro princípio ético, então, como eu já disse, é respeitar a dignidade da pessoa humana. Vamos ver o próximo slide, gente. Como é que a gente começa a respeitar a dignidade da pessoa humana? Como você convive com alguém diferente de você? Vocês não precisam falar para mim, mas anota. Anota, porque eu gostaria muito que a gente pudesse repensar em casa. Como que a gente convive? Olha, às vezes é mais fácil a gente conviver lá no nosso grupo de apoio, eticamente, entre nós, do que dentro de casa. Porque a ética está ligada a coisas pequenininhas. Olha aqui, em primeiro lugar, vamos aprender... Tá, com licença. Com licença, porque você não é a Rainha Elizabeth, porque o senhor não é Juan de Espanha. Outra coisa, por favor, porque eu preciso de você. Outra coisa, muito obrigada, sozinho eu não dou conta. E outra coisa, me desculpe, porque eu sou gente, eu errei. Nós começamos a ensinar os nossos filhos desde pequenininhos a respeito da ética. Mas será que realmente a gente usa tudo isso? Agora, a ética está
comentários que a gente faz no Facebook. Na cara que você faz para a sua sogra, atrás dela, quando ela te desautoriza na frente da sua família. Verdade, né, Maria Helena? Como é que nós estamos vivendo, transmitindo o respeito, minha gente? E quais são os efeitos colaterais do respeito que nós aprendemos a viver? Olha só o que diz Carl Rogers. É preciso olhar o outro e enxergar a si mesmo. E Confúcio, aquilo que todo mundo sabe, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. E agora a virtude, para que ninguém esqueça, Respeito. Muito bem, é isso aí. A Maria Helena lançou a semente, né? Agora vamos regar e, enfim, vai florescer. O segundo princípio, que é, os pais também são gente, mas que a gente expande. Todos nós somos gente. Ninguém tem dúvida. Eu espero que, ao me olhar, vocês não tenham dúvida de que eu sou gente, né? A questão é, a gente se comporta como tal, sempre, ou na maior parte do tempo? E que gente é essa que eu sou? Né? Gente em equilíbrio, em desequilíbrio, enfim. Quantas vezes eu, enquanto gente que sou, me comportei como um animal selvagem, muitas vezes, ou um animal até excessivamente domesticado, né? Passivo, sem ação. Mas eu não sou gente. Mas a minha postura não era ou de saindo à velocidade, como um guepardo, na correria para resolver, ou na lentidão de uma tartaruga, nada contra a tartaruga, mas a lentidão cabe a ela, enquanto tartaruga, não a mim enquanto gente. Quantas vezes nós nos colocamos nesses papéis, não de gente, né? E o bom é que Paulo Freire dizia, eu gosto de ser gente, porque enquanto gente que sou inacabado. E estando no meio de gente, vou me terminando, vou me construindo, né? Então ele dizia da beleza de ser gente e de que a gente aprende a ser gente convivendo com gente. Lembra do Tarzan? Vivia lá na floresta? Não tinha hábitos, né, muito parecidos de civilizado, porque ele não convivia com gente. Então, o nosso exercício da prática de ser gente é aqui e agora, entre nós. Então, esse é o segundo princípio. Somos gente. E Paulo Freire dizia assim, que boniteza de gente, que é o que está aqui agora. Hein, Maria Helena? O segundo princípio ético, gente, eu vou ter que dar uma cortada nele aqui. Ó. Primeiro nós vamos falar um pouco disso, e depois nós vamos ter uma continuação. Que seria, então, ó, o tamanho disso, vai 5 minutos só para ler. Manter sigilo em relação a conversas e segredos que lhe são confiados, insistindo, porém, na necessidade de se partilhar a situação com o grupo familiar. Paramos. Como que a gente trata as conversas e os segredos que nos são confiados? Você já disse alguma coisa parecida assim para o seu filho? Vamos comprar aquele tênis de 1.200? Mas você fala para o seu pai, ó, se ele perguntar, que a gente pagou 200. Ou melhor, foge dele e não fala nada. O que nós estamos pedindo aí para o filho? Mentir, manipular, meias-verdades. Que atitude é essa? É uma atitude funcional. Ela não está nos pedindo discrição. Ela está nos ensinando, e nós ensinando a nossos filhos, a manipulação. Seu filho vai aprender a desconfiar de você, se você aceitar um processo desse. E quando um filho pede, mãe, não conta para o papai tal coisa, pelo amor de Deus. Você vai dizer, olha, não posso ser sua cúmplice. O amor exigente nos ensina a dar um tempo. Olha, eu não conto hoje, mas daqui 2 dias nós vamos juntos contar para o seu pai.
Dá um prazo. Tem que aprender a dar prazo para as coisas. E omissão, gente, é a maior das mentiras que existe. Quando você sabe alguma coisa para a sua família e você esconde dela a verdade, é uma mentira desafiadora para a nossa vida moral e ética, né? Agora, a quebra do sigilo, outro pedacinho, amigo, para mim, por favor. Ó, nós vamos no segundo pedacinho. Você pode pôr outro slide, por favor? Já, ó. Sabendo que o sigilo só poderá ser quebrado com autorização ou quando houver risco para si próprio ou para terceiros. Gente, nós somos familiares, a maioria de nós, alguns não, vieram por amor, como disse a pastora. Nós temos um desafio dentro de casa, com um caráter totalmente enfraquecido. E muitas vezes, na grande disfunção dessa doença, ele vai tentar ter uma ação completamente imprópria, para não dizer errada. O que nós temos que fazer aí? Dar um prazo para ele também. Eu não concordo com você. Eu não vou ser sua cúmplice. Você não vai ter o meu apoio. Mas se eu não posso quebrar o sigilo dele. Mas você tem que contar. A gente tem que insistir, como diz ali. Você tem que contar. Agora, se você souber que o dependente de substâncias está colocando em risco a vida dele ou a vida de uma terceira pessoa, você também tem que dar um prazo para ele. Vamos lá que eu vou junto com você. Agora, se ele disser, não vou, você pode, se houver risco, então, quebrar o sigilo dele. O melhor seria com autorização dele. Agora, sigilo é o maior fator de proteção dos nossos grupos de amor exigente. Como é o que você vê aqui, quem você vê aqui, aqui dentro permanece. Gente, quebrou sigilo, quebrou grupo, qualquer que seja ele. Então, vamos lá ver qual é a figura, por favor, deste princípio. Como você trata conversas e segredos que lhe são confiados? Gente, segredo, conversa, confidência é um fator de confiança. Quando eu passo as minhas coisas dentro do grupo, nós não podemos falar lá fora o que nós ouvimos, não é verdade? A mesma coisa dentro de casa, pelo amor de Deus, não exponha seu filho, seu marido na manicure. É falta de respeito, não é verdade? E você trata conversas e segredos que lhe são confiados, e às vezes a gente fala, meu Deus, eu esperava tudo do fulano, menos que ele abrisse a boca a respeito daquilo que eu contei para ele. Aquela decepção, né? O que você vai fazer com o fulano? Você vai ver se você pode relevar, se você não pode relevar, se cessa ali a amizade, mas se for para continuar uma amizade, toda uma rede de confiança terá que ser reconquistada. Pelo sigilo. Pelo sigilo, então, o sigilo e pela sua esperteza, de ficar também com o pé para trás. É. Né? Então, o sigilo é o segundo princípio ético. Aí, ó, Isso. eu ia chamar. Certo. Tá bom? Então, o nome da Sigilo. virtude, sigilo. E a gente percebe que os princípios básicos, poderíamos dizer, são para nós. O princípio ético é para mim, e o ético é para nós. Né? O ético envolve todos nós. Sou eu, o outro e o coletivo. Isso é o ético. Então, vamos para o terceiro, que é os recursos são limitados. Todos eles. Né? Não há recursos sem limite. Por mais, vamos falar na questão financeira, por mais dinheiro que alguém tenha, tem coisa que não dá para ele comprar. Então, os recursos são limitados. E, muitas vezes, nós não pedimos arrego, não pedimos socorro, por N razões. Não pedimos. Queremos carregar tudo nas costas, ser autossuficiente. Ou o contrário.
pedimos demais, né? Ficamos na zona de conforto e queremos muito. Também nos colocamos nessa ponta. Ou do não pedir nada, querer fazer tudo, ou do fazer pouco, fazer muito menos do que eu poderia fazer. E os nossos recursos limitados, né, nos levam, é como a natureza, quando acontece uma aberração da natureza. O nosso corpo grita por socorro, pede socorro, mas muitas vezes nós não ouvimos, nós não enxergamos, porque a gente está mergulhado, né, nos desafios, nos confrontos, e não prestamos atenção nesse pedido de socorro, e vamos extrapolando. E aí, uma coisa que a gente também não faz é a questão, muitas vezes a gente confunde teimosia com perseverança. A gente está fazendo, está dando errado, e a gente vai e não desiste, e acha que está sendo perseverante. Mas nós estamos sendo teimosos. Porque a teimosia é quando você faz algo, dá errado, e você faz de novo a mesma coisa, e dá errado, e você faz de novo a mesma coisa. A perseverança é quando você faz, dá errado, você analisa onde foi que eu errei e refaz de outra maneira. Deu errado, analiso onde foi agora e refaço de outra maneira. E haverá uma maneira que vai dar certo. Isso é perseverança. Eu não desisto, eu busco alternativas. Na teimosia, eu não desisto. Por capricho, por sei lá o quê, eu vou repetindo a mesma coisa. E é óbvio que o resultado é o mesmo, né? Então, os meus recursos são limitados? São. Mas eu posso expandi-los? Posso. Devo, se eu quiser fazer assim. Então, gente, perseverança. Observar para absorver. Eu amo as palavras, por isso estou vestida de palavras. E a gente deve selecionar as palavras que vão nos acompanhar ao longo da nossa vida. A gente não seleciona amigos, a gente tem que selecionar as palavras. Porque, como eu disse, no princípio não era o verbo, aliás, não fui eu que disse, olha que atrevimento, eu disse, né? No princípio era o verbo, porque o verbo é ação. Então, a gente precisa selecionar as palavras que vão nos acompanhar, que vão nos motivar, que vão nos levar a expandir os nossos recursos limitados. Pois é. Se não tivesse um terceiro princípio ético, a gente podia usar tudo isso que ela disse como ética, não é verdade? Mas o terceiro princípio ético diz ser fiel, honesto e verdadeiro na vivência e transmissão da proposta de vida da sua família. Vou perguntar para vocês, o que é ser fiel? Corre, gente. Hã? Não trair. O que é ser honesto? Cumpre com o que fala. O que é ser verdadeiro? Então, como fica todo mundo murmurando, e eu não escuto nada, eu resolvi ir no Google e mostrar para vocês o que o Google fala. Fiel, leal e sincero. Vamos lá. Honesto, ser decente. Verdadeiro, estar em conformidade com a realidade, não ser falso ou mentiroso. O que é ser fiel, honesto e verdadeiro? É a fidelidade, é a honestidade, é a verdade, que são embasamentos para a marca que você quer deixar para a sua família, para a grife que você quer colocar na sua família. Qual é a grife da sua família? Quem tem uma proposta de vida aqui, levanta a mão. Quase todo mundo. Eu também tenho uma proposta de vida. Só que, nesses casos, como é que eu vou, de fato,
construir, quais foram os elementos que nós usamos para construir essa proposta de vida? Também foi uma escolha, não é verdade? E a gente, quando se propõe a dar uma identidade para a nossa família, a gente não pega a identidade de todo mundo, dá uma bela de uma chacoalhada, junta todos os valores e fala, essa é a nossa qualidade, essa é a nossa proposta de vida. Não, por quê? A responsabilidade da identidade familiar exige coerência. E quem é que são os coerentes? Os orientadores, os educadores? São os pais. Então, essa identidade familiar vai ser a soma daquilo que o pai trouxe na sua mochila, como disse a pastora, alguém aí que eu já nem lembro mais, e daquilo que a mãe trouxe também como valores, vivências, comportamentos aprendidos. E a adequação, então, é extraída dessa soma. Uma nova família, quando a gente constrói uma família, tem que ter uma nova proposta de vida, que não seja nem de um nem de outro, mas que seja uma adequação de todos, né? Sua família, se tem uma proposta de vida, você está o quê? Mais seguro. Porque a gente, com a proposta de vida, a gente vai lembrar os nossos filhos incessantemente da responsabilidade que eles têm também. Agora, como é que nós fazemos isso? É pegando no pé? Não. Porque se você falar, Júnior, a verdade, olha a verdade, olha a verdade, olha a nossa proposta de vida, ele não vai aguentar, seu marido não vai te aguentar. Entendeu? Então, sabe o que nos distancia de ser fiel, honestos e verdadeiros? É a nossa esperteza. A gente diz que somente o dependente de psicoativo manipula, mas nós também manipulamos. A gente pensa que a gente é esperto, mas de vez em quando a gente ensina, mas não tem a capacidade de entender, compreender e aplicar na nossa própria vida. Nós nos burlamos no dia a dia, nós burlamos a ética no nosso dia a dia. E é isso que o amor exigente faz quando ele nos chama a atenção da fidelidade, honestidade e transparência. A figura, olha, cada vez que tem figura, vocês anotam, hein? Você se expressa verdadeiramente no meio que você vive? Gente, imediatismo, posse e vantagem não tem nada a ver com ética. O que você é, de fato, quando você está trancado no seu quarto com você mesmo? O que você é quando você faz uma escolha interesseira e essa escolha não dá certo? Para que construir uma identidade familiar, você precisa saber quem você é. Maria Helena, e aí eu pego um gancho e vou já para os Posso pôr fidelidade, filhos? Lourdinha? Pode. Obrigada. Então, sabe o que é? Eu falo muito, né? Gente, é que eu estou exercitando o princípio da disciplina, tá bom? Me foi dada essa competência, eu preciso mostrar serviço, senão ela me despede. É nada, ela já me chamou lá fora a atenção. Você fala muito. Mas veja só. Mas ela também fala. Tudo que ela fala é maravilhoso, mas é o tal da questão do florescer depois. Viu, Maria Helena? Fidelidade. Então, gente, esse é o princípio ético, tá bom? Registra aí, que ela falou para registrar, hein? Agora, os pais e filhos não são iguais, né? Não são iguais, parece que é óbvio, né? Mas qual é a grande diferença? Os papéis, a hierarquia, né? A gente fala assim, eu vou ser amigo do meu filho, mas quando o nosso filho faz alguma coisa,
seja a questão legal, ou vizinho, não vai chamar o amigo. Vai chamar a mim, vai chamar você, não é? Então, nós temos a responsabilidade, sim, sobre eles, até certo tempo, né? E nos compete a orientação, o sustento, a educação, não tem como negar. Aliás, se a gente negar, a gente paga caro por isso. Nós somos cobrados de forma muito pesada por isso. É nosso compromisso. Enquanto que aos amigos só cabe a parte boa da festa, né? Então, pais e filhos não são iguais. E todos esses princípios do amor exigente, a postura ética, vai nos direcionar para isso, para reconhecer o nosso papel, para assumir o nosso papel, por mais gratificante que seja e é, e por mais dolorido que seja e é, né? É gratificante, é maravilhoso, mas é dolorido sim. E a gente só tem condições de assumir o nosso papel enquanto pai, para que deixar que os nossos filhos sejam filhos, se a gente tiver consciência disso, dessa dimensão do papel que cada um de nós temos dentro do nosso plano de vida mesmo. A hierarquia, né? Quem é que dita não? Quem é que coloca as regras? Quem é que extrapola ou não? O que é que vai me custar isso? Porque o juiz Fábio de Toledo diz assim: as nossas casas não precisam ser como um quartel-general, porém, não devem ser como um parque de diversões, né? E mesmo no parque de diversões existem regras. Como é que nós vamos viver? Imagina um mundo com 7 bilhões de pessoas sem as regras. Há quem diga que as regras são repressoras, mas, na verdade, não, elas são libertadoras, né? Porque me dá a liberdade de escolha. E o que é interessante é que, quando a gente fala de um princípio, está atrelado aos outros, porque é uma engrenagem. Então, você vai e vem, você fala de um princípio, lá na frente você volta, e é por isso que funciona, porque é uma engrenagem, estão atrelados. Então, pais e filhos não são iguais, têm papéis diferentes, e a responsabilidade é nossa, quer queira, quer não. Muito bom. Quarto princípio, então, diz que nós precisamos respeitar e cumprir as regras dos grupos aonde a gente vive e atua. Olha, respeitar e cumprir, quando a gente junta, dá obediência. E, amigo, o que diz a obediência mesmo no meu slide? Por favor. É o resultado do processo de compreensão e aceitação. Você compreendeu essa regra? Entendi. Você aceita essa regra? Não. Então, como é que nós somos diante das regras? Aí, dentro da nossa pasta, nós também temos regras. O amor exigente tem um estatuto. Esse curso tem regras. Tocou o hino, corre para a sala, porque vai fechar a porta. E essa porta é barulhenta para abrir. Então, nós temos que obedecer, compreender para o bem de todos, como dentro de casa, que as regras elas são facilitadoras. Elas são disciplinadoras. E nós não somos mesmo uns sargentões. Nós não precisamos ser general, nós não precisamos ser autoritários para pôr regras. Mas nós só conseguiríamos colocá-las quando a gente for autoridade. Não é verdade? Como é que você é em relação à regra? Você aceita? Você é do contra? Se tem regra, já não quero ir? Você fica em dúvida? E em casa, de quem são as regras, como a Lourdinha falou? Dos pais. A responsabilidade é dos pais para que haja o quê, gente? Disciplina para preservar os nossos filhos. Não é uma disciplina rígida, de 1, 2, 1, 2. Não é nada disso. É disciplina familiar, disciplina para horário,
disciplina e respeito para que a família se agregue cada vez mais e se ame cada vez mais. Se a gente não definir os nossos alvos em relação às regras, a gente acaba fazendo o quê mesmo? Gerando transgressões. Não é verdade? Será que a gente tem um método de cobrança para cada regra que você estipula, né? A compreensão e a aceitação nos faz conviver melhor com a macrofamília, com aquela gentarada toda que veio de um lado e que veio do outro. Porque cada um traz princípios, valores, maneira de se comportar novas, e a família é difícil entregar a macrofamília. Mas se você tiver respeito pela sua família, por si próprio, com toda certeza vai haver também respeito para a macrofamília. E como é, voluntários queridos, que nós estamos em relação às regras da FEAE, ao estatuto, à metodologia, a nossa vivência dentro dos nossos grupos estão sendo cordiais? Elas não precisam ser grandes amizades e conter todos os nossos segredos, mas nós precisamos ser, sim, cordiais e nos agregarmos. Como é que estão, então, as regras que nós precisamos colocar e as que nós precisamos não só colocar, mas como aceitar? E você compreende as regras do seu grupo familiar? Às vezes, a gente esquece que nós temos que redimensionar as regras de dentro de casa. Regra não foi criada para a eternidade. Agora é assim, vai ser sempre assim, para sempre assim, e vamos pôr túmulo assim. Não é assim. Elas têm que ser revistas. Para que elas têm que ser revistas? Para ela dar novos espaços para o crescimento da família. E o amadurecimento da família também. Esse novo espaço contém o quê? Um novo comportamento cada vez mais adequado. Ficamos cada vez mais longe do que das nossas disfunções, quando nós temos disciplina, regras, limites, para todo mundo, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, o que seus filhos mostram, os nossos filhos mostram, quando eles estão fora de casa? Foi tudo aquilo que você passou? Será? Eu acho. Sim, não, a gente não sabe. Eu tive uma grande surpresa. As minhas filhas me confrontaram a vida inteira. E chega a gente das famílias todas e fala, que educação que você deu! Que meninas maravilhosas! Eu falo, será que são as minhas? Porque lá em casa é tudo diferente. Ou seja, a diferença de comportamento na sociedade é uma, dentro de casa é outra, e isso significa o quê? Que ficou tudo na caixa preta. Que elas guardaram todas as coisas, né? Então, de tempos em tempos, nós temos que rever essas regras. E rever sem culpa, né, Maria Helena? Sem culpa, sem não, culpa. Com a intenção... Mudar sem culpa. Isso, de progredir. A gente faz isso automaticamente, como num câmbio. Você percebe quando as regras têm que ser mudadas, quando a nossa família, nós mesmos, quando a gente está precisando melhorar. Então, é isso aí. Só que nós temos que obedecer para respeitar e cumprir as regras de onde formos, seja lá o grupo que for. Tá? Pois é, olha, gente, obrigada, Lourdinha, por mais talvez indelicado que pareça, é pena ter que cortá-la, mas eu tenho que fazer isso sem culpa, porque é por uma boa causa, viu? Sem culpa. Já me chamou de indisciplinada. Não. Vocês até bateram o pau. Não. Pera, pô. Sem culpa. Agora tá botando culpa. Eu vou embora. Não. Você não me chama atenção. Não. Eu tô dizendo que você é maravilhosa, mas sem culpa. Gente, Lúcia, o que eu sou mesmo, bem? Mas olha, gente... Mesmo, não é a Lúcia, é você.
Eu esqueci. Eu sou encantadora, tá? É, ela é. Pois é, e a vida nos coloca desafios. Muitas vezes, barrar as encantadoras. Essa é. Agora eu vou bater palma para ela! Quando o discípulo sai melhor que o mestre, é fogo! Ai, gente. Tá bom. Ai, gente, mas é isso, né? Tudo de bom mesmo. Bom, e por falar na culpa, a culpa é uma sombra na vida da gente, né? Muitas vezes ela é maior. A sombra, até pus uma imagem aqui para lembrar. Há um determinado momento do dia que a sombra é maior do que o nosso tamanho. Há um determinado momento do dia que a sombra é menor. E há um momento em que nem tem sombra, né? E assim, muitas vezes, é a nossa culpa. Quantas vezes a culpa é muito maior do que nós? E muito maior do que talvez o problema que ela representa para a gente. Mas como a gente está fora do foco, né? Como a nossa codependência está ali latente, ela fica uma sombra gigante sobre a gente. Então, isso a gente aprende no amor exigente, que nós não temos culpa. Somos inocentes? Nem tanto, né? Mas nós temos responsabilidade e não culpa. E como eu disse, eu amo as palavras, e as palavras têm saber e têm sabor. Saber do sentido, do conteúdo, do significado. E o sabor do bem ou do mal que ela nos passa, nos transmite, nos sobrecarrega. E a culpa é uma palavra que não tem um sabor agradável, né? Tem um sabor um tanto amargo. Então, a gente precisa diluir, fazer a digestão disso. E no amor exigente, nós aprendemos a fazer isso. Então, até porque a culpa paralisa e a responsabilidade mobiliza. Se Maria Helena falar assim, você fez tal coisa, sabe? E eu me sinto culpada, provavelmente eu vou cabisbaixa, ombros caídos, peso, né? Sim, eu fiz. Mas se ela me diz, você fez tal coisa, e eu me sinto responsável, e gente responsável é gente de atitude, eu levanto os ombros, vou para frente de Maria Helena e digo, sim, Maria Helena, fiz. Como é que podemos consertar isso? Isso, sem culpa. A culpa imobiliza, na verdade, né? Ela não deixa a gente nem para frente nem para trás. E é por isso que nós temos que transmitir princípios e valores, observando as possibilidades de cada membro na família e nos grupos de amor exigente. Antes de transmitir, eu tenho que observar. A verdade é a proposta de vida da minha família, é a grife da minha família. Como é que eu vou trabalhar a verdade com a minha mãe de 94, com meu marido de 78, com a minha filha de 40, um desafio, porque eles acham que eles sabem tudo aos 40 anos, com a minha neta de 13. Como é que eu vou fazer isso? Olha, gente, a minha fala tem que ser diferente com cada um, mas a minha atitude, o meu comportamento tem que ter coerência com aquilo que eu coloco como princípio e como valor. É o meu comportamento que, em qualquer situação, diante de qualquer pessoa, seja lá de que idade, de possibilidade, tem que ser um comportamento verdadeiro, né? E, sobretudo, transparente. O amigo, a minha... Aqui, ó. Você consegue... Olha que bonitinho esse slide. Adaptar a sua fala ao contexto do outro? Será que nós percebemos quando o outro pode ou não pode compreender aquilo que nós estamos falando? Será que nós falamos adequadamente segundo a compreensão do outro? Quanta gente no amor exigente fala assim, nós 2 anos lá e nada. Não sai de lá, não aprendeu
não compreendeu nada. Gente, é porque não quis? Essa pessoa merece todo o nosso respeito diante dela em transmitir o nosso programa incessantemente. O Amor Exigente, ele zela pelas nossas palavras. Lourdinha já disse isso, né? Quanta confusão tem quando eu não falo no contexto do outro. Quando eu falo não para o outro, mas eu falo do outro. Como é duro quando alguém fala de nós por trás. Não é verdade? Como é horrível você sentir isso. Quanta confusão gera quando eu falo uma coisa e você entende outra. Isso nós temos uma preocupação quando a gente vem aqui na frente falar com todos vocês. Será que a gente coloca no papel as coisas para não haver dúvida, gente? Para que todo mundo possa compreender realmente o objetivo das palavras. E isso tem que ser feito não aqui na palestra, mas tem que ser feito na nossa casa. Nossos filhos são diferentes. Minha mãe falava que são como 5 dedos da mão. São diferentes e para cada um você tem que usar um contexto. E como é delicioso quando a gente bate um bom papo, um entendendo um e o outro entendendo o outro, né? Então, quando voluntários, os pais chegam no Amor Exigente, outro dia eu ouvi uma coisa que eu não gostei, que os pais são como pintinho, tudo amarelinho. Eu não gostei. As histórias são sempre as mesmas, as disfunções sempre as mesmas. Não, senhores. Cada um tem o seu contexto, cada um tem os seus sentimentos, cada um tem o perfil da sua família. Eles são diferentes. Nós temos como voluntários, de dar uma atenção especial para aquilo que ele está nos passando, com todo o sentimento que ele tem, né? Então, nós precisamos, dessa forma, no voluntariado de Amor Exigente, agir com o quê? Com bondade, nos nossos grupos de apoio e dentro da nossa casa também. Ah, bom, nossa, que linda! Palmas para ela! Ó, gente, estão pegando no nosso pé e diz que é para eu te cortar também. deixa. Ai, mas não tem Então, como, porque não eu estou tem. dentro dos meus recursos limitados. Ah, eu também, Lourdinha. Agora é a justificativa. Você não aprende a justificar que não dá certo. Não procurar causas fora de si Sim. para justificar-se. Perfeito. Então, eu estou dentro do meu tempo. Ô, gente, olha, o comportamento é uma versão da bondade, um comportamento de bondade, né? Com coerência, sem ser excessivo, porque dizem que uma bondade excessiva não é bondade, né? Nada excessivo é o que diz ser. Enfim, então, o comportamento dos filhos, ou de quem quer que seja, afeta o outro, né? Tudo que eu fizer, eu vou afetar alguém de alguma maneira, positivamente ou negativamente. Ninguém é indiferente à ação do outro. E o que importa é que nós aprendamos a ter comportamentos assertivos. Porque mudar de comportamento é fácil. Difícil é mudar de comportamento de forma assertiva, né? E no Amor Exigente, nós temos um grupo que nos orienta através dos princípios, dos éticos, dos básicos e tudo mais, da espiritualidade, porque a espiritualidade dá serenidade para a gente, né? Um coração sereno, ele tem atitudes serenas. Aliás, eu gosto bastante de lembrar uma fala do Dr. Augusto Cury, que ele fala que tudo nasce no nosso pensamento. Nós não temos o poder de definir o que nós vamos pensar. Quando a gente se dá conta, a gente já está pensando. Porém, nós temos o poder de selecionar o que eu vou alimentar. Qual pensamento será permanente ou mais duradouro? Esse pensamento, por sua vez, vai gerar um sentimento, uma sensação.
seja ela boa ou ruim, depende do que eu estiver alimentando. Essa sensação vai me levar a um desejo de fazer algo. E esse fazer algo nada mais é do que um comportamento. É a ação que eu vou ter. Então, o meu comportamento passa pelas ideias, pelos pensamentos que eu vou filtrar e dar vazão à minha mente, né? O comportamento passa pelo meu pensamento, ou nasce, ou surge, ou é consequência dele. Tem uma reflexão que diz assim: o segredo da mudança de comportamento não é concentrar as energias no que deu errado, mas concentrar as energias na construção de algo novo, de uma nova ação, de uma nova forma de se comportar. E a Arlete Lugo, que é do Sul, que também é de Amor Exigente, na revista de junho de 2016, ela escreveu que comportamento se aprende no dia a dia, ao longo da nossa caminhada com os nossos parceiros. Muito bom. Sexto princípio, relacionar-se fraternalmente com líderes e membros dos grupos a qual você pertence. O que nós precisamos? O meu menino saiu de lá, para a gente se relacionar fraternalmente. Primeiro, estar disponível e solidário. O que é estar disponível e solidário? O que é disponibilidade? É o estar pronto para fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. O que é ser solidário? É você partilhar você mesmo com o outro. Isso é solidariedade. E o que nós vamos também, para ser fraterno, nós precisamos banir todo tipo de preconceito. Preconceito no amor exigente está fora de moda desde que ele nasceu. Preconceito em relação às religiões. Pode? Não, nenhuma, né? Seja ela qual for. Preconceito em relação, eu sou mulher, eu tenho uma esposa, pode? Não, não pode. Eu sou marido, tenho um esposo, pode? Não pode. Então, a droga não escolhe. É família, tipo de família, e nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito, porque o preconceito é um fazedor de uma mente que não se abre. Ela vai pensar sempre do mesmo jeito. O mundo muda, todo dia nós mudamos, e as coisas do mundo são para que a gente possa aprender como é a atualidade. Apesar dos pesares, gente, nós estamos evoluindo. Nós estamos tendo condições para ter novas maneiras de olhar aquele nosso cotidiano por outros ângulos. Para cada ângulo que você olha uma realidade, você é um novo ser. Eu olho para o lado de lá, mas eu não estou vendo de lá para cá. Quando a gente consegue dar a volta nesse olhar, é que nós vamos ter uma comunicação assertiva. Falar certo, do jeito certo, na maneira certa, né? Tendo, de fato, a condição nessa comunicação de não rotular as pessoas. Este princípio vem exigir de nós total responsabilidade por aquilo que fazemos pelo outro. E nós precisamos, primeiro, para ser fraternais, observar. Depois, compartilhar aquilo que nós somos e temos. E depois, absolutamente necessário, saber calar. Quieto. Essa é uma atitude brilhante, hein? Olha saber aí. calar, difícil, hein? Quais atitudes? Difícil para mim agora, hein? Quais as atitudes fraternas que você pode exercitar na família, no trabalho e com amigos? Eu lembrei, sabe do quê? De uma reflexão. Você passa o próximo, por favor, amigo? Olha, do nosso hino. Vamos ler? Alguns versos. Vamos romper nossas amarras e grilhões.
banir tudo que nos faz prisioneiros. Vamos logo dizer não à violência, agir com coerência e sem mentiras, fazendo do amor o juramento. O amor é exigente, o amor é exigente, e o amor é exigente, e a palavra é fraternidade. Já, já, Eliandro. Muito bem, fraternidade é o princípio ético desse momento, né, Maria Helena? Isso. Então, vamos para a tomada de atitude. Depois de tudo isso, a gente, se não está pronto, estamos no caminho para tomar atitude assertiva, né? Porque a gente já passou por alguns ensinamentos, exercícios, vivências, compartilhamos dores e alegrias, já estamos mais serenos dentro da nossa turbulência, dá para tomar atitude. E o importante, olha, que tem uma reflexão assim, deixe para trás o que não te leva para frente. Deixe para trás o que não te leva para frente. É uma atitude. Porque tem tanta coisa que a gente não desapega, não quer deixar para trás. E não é nem por ser perseverante, é por ser teimoso, né? Então, esse momento da tomada de atitude nos leva a isso. Na dúvida, pare. Não para ficar estagnado, mas para refletir, para ser sensato, para ser assertivo, né? Então, é isso. Porque a mudança, a tomada de atitude, desestabiliza quem quer nos manipular. Tá bom, obrigada. Porque já não sabe mais qual será a nossa reação. Aquela reação padrão, né, que ele ou ela sabia, já tinha certeza que vai ser assim, mudamos de atitude. É o novo, é o inesperado. Ele vai ter que se reinventar, vai ter que se virar nos 30, né, com a nossa nova atitude. Mas só vale se for assertiva e com ética. Aí, o nosso 7º princípio ético, o meu amigo está aí, ó. Agir com respeito e fraternidade nos relacionamentos com seus parentes e afins. O que nós temos mais? Parente ou afim? Mais afim. Quem que são os afins? Nora, genro, ex-marido, a mulher do ex-marido, o enteado. Então, gente, na verdade, se for contar, nós temos muito mais afins do que parentes. Daí a dificuldade. É difícil se relacionar na microfamília com essa gente toda, fica mais difícil ainda, né? Tem pessoas na família que não são benquistas. E o dedo da família toda sempre assim, ó, você foi ela, foi ela, foi ela. Nós precisamos tomar muito cuidado em não tornar essa pessoa que não é agradável para a grande maioria ou até para ninguém, tomar cuidado de não torná-la a lata de lixo da nossa família. Se nós não queremos essa convivência, a gente, com respeito, a gente não vai dar uns toques. A gente vai adotar um comportamento que faça com que a pessoa entenda a possível relação, da impossibilidade de não ter essa relação. Com respeito, principalmente por nós mesmos. No Amor Exigente, eu tenho aprendido uma coisa linda, que família pode ser, óbvio, uma canseira, mas é a melhor coisa do mundo. Então, eu tenho tentado na minha família o ato de não julgar, porque sabe o que eu vejo? Que a minha verdade, que eu acho que é uma verdadeira verdade, não corresponde com a verdade do outro. É outra verdade. Então, só a maturidade, eu acredito, que nos traz essa visão. Então, na verdade, e essa questão de não saber qual é a verdade do outro, nos traz a certeza que nós não sabemos de nada. E, portanto,
quando nós não sabemos distinguir a verdade do outro, compreender, fazer conexão, né? A gente tem que construir uma linha de respeito tão grande para que a gente não faça nenhuma menção de rejeição ao outro. Nós precisamos, de fato, não competir com o outro, não abordar inconvenientemente o outro, não mostrar para o outro que ele não é bem-vindo, né? Então, nós precisamos saber duas coisas nesse princípio. Primeira, que diferença. Segunda, não quer dizer desavença. Eu estou convencida, olha, como agimos com familiares que temos em comum, ou competimos ou cooperamos. Eu estou convencida que com essa rede virtual, sobra para nós, povo do amor exigente, criar uma rede humana, de inter-relação, de cooperação, de interdependência. Maria Helena, e isso vai nos levar a administrar as nossas crises. Sempre, né? Então, e o nome é solidariedade. Perfeito. Estão rindo de mim. Não, é de mim. Não se preocupe, eles estão rindo de mim. Fica tranquila, eles estão rindo de mim. Fica tranquila. Muito obrigada. O nome disso é solidariedade. Mas é isso mesmo que a gente quer. Que solidariedade, é isso. Porque essa solidariedade vai nos levar a administrar as nossas crises, que infelizmente, ou felizmente, não sei, né, existem, nos atormentam, mas com solidariedade, com amor exigente, com princípios básicos e éticos, com espiritualidade, com metas, a gente administra, né? Dói. Machuca? Sim. Mas faz parte do processo de crescimento. Muitas a gente inventa, né? Algumas crises a gente inventa, outras crises a gente alimenta, não é verdade? Mas tem aquelas também que fogem do nosso controle quando elas surgem. Mas elas não fogem do nosso controle quando nós estamos em solidariedade. E aí, o amor exigente tem não é receita, porque aqui não tem receita, mas uma estratégia, que é o DeFi Forex, né? Que é assim, é uma estratégia, porque a gente não pode resolver todos os problemas de uma vez só. Por mais competentes que sejamos, não damos conta de tudo. Então, o DeFi Forex, que é uma sigla, né, que diz, defina o seu alvo, aquilo que te incomoda mais, aquilo que te desestabiliza em maior proporção nesse momento. É uma coisa de cada vez, porque nós temos recursos limitados. Nós somos gente, né? Então, vamos definir. Aí define algo que, naquele momento, está pesado demais, né? Aí a gente vai fixar um plano de ação. Como é que eu vou agir dessa maneira? Como é que eu vou fazer? Você vai delinear. Gente, profissionalmente, a gente fica cada vez melhor. Por mais relaxado que o profissional seja, por mais incompetente, o fazer sempre a mesma coisa dá a ele uma certa habilidade. Nem que for para fazer errado. Ele faz, entre aspas, faz melhor porque é repetição. Então, na vida pessoal, a gente tem que pôr isso como meta, né? Se profissionalmente, há 30 anos, quando eu comecei, eu tinha uma qualidade, hoje, seguramente eu estou melhor, pelo menos profissionalmente, é porque o exercício da repetição e do cuidado faz a diferença, né? Então, é assim, você vai fixar um plano. Como é que eu vou fazer? O passo a passo. Você vai formular a sua ação. Você vai definir. E você vai envolver as pessoas com as quais compartilham daquele desafio. Porque senão fica solto. No meu trabalho, eu não trabalho sozinha. Eu tenho uma equipe de colegas, né? É um processo, é uma equipe. Nós falamos a mesma língua.
Assim tem que ser com os nossos conflitos, com as nossas crises, com os nossos desafios no nosso espaço. Todos deverão ser envolvidos, senão falha. E aí a gente executa o plano, né? E dá certo. Agora aqui parece que fica muito solto eu falar isso. Mas como eu falei, aqui é a semente lançada. Lá no grupo, vocês vão falar, como é que é mesmo esse negócio do Defiforex? Aí virá à tona o passo a passo, na prática, certinho, porque aqui não vai dar. Mas a semente lançada está. Vão regar, adubar, e ela vai florescer. Muito bom. Então, 8º princípio, manter o caráter cooperativo e voluntário de seu grupo familiar. Qual é mesmo a definição de família no amor exigente? São pessoas que se unem em torno de um objetivo. E manter caráter cooperativo do seu grupo familiar, eu imagino que a gente precise pedir o apoio, a cooperação de cada um dos membros da família, né? Agora, a Mara falava assim, manter o caráter cooperativo e alegre da família. Eu nunca consegui que os meus cooperassem definitivamente lá em casa com alegria. Era mesmo na marra. Até a gente, tem uma coisa gozada, eu tinha um jardim muito grande, de 1.050 metros, que eu amava. E eu não aguentava, tinha que ser molhado um dia assim, não. Daí eu convoquei as minhas filhas, um dia eu, um dia você, outro dia você. E a mais nova, sempre muito esperta, a mais velha ia, regando, cantando, mas a mais velha, nossa, murmurava, sabe aquela coisa de velho? Ela fazia exatamente isso, mas molhava. Só que um dia eu cheguei lá em casa, tinha um menino molhando o jardim. Ela contratou o menino para molhar para ela o jardim, porque não dava para molhar com alegria, sem reclamar, e toda a mesada que ela ganhava do pai, ela investiu no menino. Então, nessas alturas do campeonato, como é que nós temos que fazer para manter a família todinha junta, cooperando com alegria, né? Você tem um filho com problema, o que você vai fazer? Você vai trazer ele para junto de você? Vai dar uma volta no shopping com o Júnior? O Júnior é muito mais do que a dependência química dele. Como pessoa, ele tem muito mais valores. E nós precisamos, sim, olhar para a dignidade do ser dependente de substâncias psicoativas dentro da nossa casa. Ele, porque ele é um dependente, ele não pode ajudar, não pode fazer nada. Olha, tem uma neta, toda quinta-feira é meu dia com a neta. Ela chega exausta da escola, morta de fome. Já fiz a comida e eu não ponho a mesa de propósito. E digo, Gabi, você pode fazer o favor, presta atenção, lembra do fazer o favor lá atrás? De colocar a mesa para nós, não é para mim. É para nós, de verdade, né? Então, não é porque o seu filho vai varrer o quintal que você tem que dar R$10 a mais para ele. É o abraço, é o carinho, é o agradecimento da cooperação que tem que estar nos nossos olhos, né? Agora, como você se relaciona? Olhem bem, presta atenção que essa é uma pergunta muito importante. Com os diferentes níveis socioculturais e profissionais das pessoas dos seus grupos, inclusive de amor exigente no dia a dia. Maria Helena, você falou grupos, aí eu lembrei do grupo de apoio. Exatamente. Perfeito, é grupos. O que eu estou tentando. Isso. Então, vamos ver aí a próxima. Por favor. Somos todos iguais. Olha, gente, nos nossos grupos não existe autoridade de graduação. Somos todos iguais. E com generosidade, com flexibilidade, nós temos que atuar diante das diferenças. Não vai ser cutucando o outro, que você não vai com a cara, não vai ser do jeito que você rotula o outro. Ah, ele é dono do grupo, faz 5 anos, está aí, ó, mandando em todo mundo. Não é só
cooperando, é não competindo. Por quê? A competição acaba com qualquer cooperação e na competição nós buscamos o que mesmo? Os holofotes. Não é verdade? Então, o nome desse princípio é a doação. A virtude. Muito bem. E o grupo de apoio, né, é bom demais porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? É isso, por isso que o grupo de apoio é poderoso. Tem uma mensagem que circula, inclusive no Face, que fala assim: quando eu não estou bem, eu preciso de um grupo de apoio. E quando eu estou bem, o grupo de apoio precisa de mim. Ou seja, grupo de apoio sempre, né? Avante o grupo de apoio. Tem um quadrinho aqui que diz assim: a dor partilhada é dor diminuída. Porque a doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido num grupo de apoio, né? A gente põe para fora aquilo que está sufocando, machucando, ferindo, e ouve aquilo que a gente precisa, não necessariamente o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Mas num grupo de apoio, onde é pautado em princípios, em espiritualidade, em metas e tudo mais, as vivências são assertivas, equilibradas, resilientes, né? A gente muda, vai, dói, machuca, chora, mas depois a gente revive, a gente restaura, porque no grupo de apoio a gente resgata a nossa energia, na medida em que a gente compartilha a nossa dor. O grupo é isso. No grupo de apoio, a gente tem aconchego, a gente tem acolhimento. Não é isso, Mari? Acolhimento no nosso grupo de apoio. Pronto. Então, vamos lá. Ó. Nono, partilhar no grupo familiar sobre eventuais problemas incompatíveis com a sua própria vivência, proposta de vida. Quem compartilha em casa sobre os problemas de verdade, quando existe problema incompatível? É raro. Olha, menos de 10 levantaram as mãos. E por que a gente não compartilha? Porque é super difícil você falar das coisas que estão incomodando. Geralmente, a gente manda um recado geral, a gente dá uma cutucada no Júnior, mas a gente joga mesmo a situação, a incompatibilidade para debaixo do tapete. E isso não é conversa, isso não é partilha. Quando você está na pia, você partilha com o seu marido que está vendo futebol e com o Júnior que está na tela plana. Eu não vou partilhar mesmo, porque eu não vou estragar meu fim de semana. Sendo chato, botando regra, colocando limite. E daí a gente vai empurrando o conversar e o partilhar com a barriga. E a cooperação fica onde? A cooperação fica aí, ó. Há pessoas no seu grupo familiar que não estão agindo conforme as regras? Nós temos tido cooperação? É necessário nós buscarmos, sabermos que se não está havendo ação conforme as regras estabelecidas, é porque elas não ficaram muito claras. Se elas estão sendo transgredidas, é porque elas não ficaram muito claras. E você não colocou toda a sua autoridade nessa regra, e nem um meio de cobrança. Você está preparado ou se preparando para intervir? O amor exigente é intervencionista. A hora que não dá certo, a gente tem que ir. Tem que ir com força. Organização, de novo, Codefiforex. Planejamento para intervir naquele comportamento. E olha aqui,
no princípio ético institucional, preste atenção, voluntários. É necessário notificar a FEAE em pronunciamentos incompatíveis com a proposta de amor exigente. E nós já sabemos o que é incompatível entre nós. Eu não preciso fazer discurso. Se existe incompatibilidade, vamos criar uma nova forma de ser, um novo olhar para que essa incompatibilidade, partindo de cada um de nós, seja extinta. E, na verdade, fidelidade é o ápice da responsabilidade dos voluntários de amor exigente. Muito bem. A palavra é Fidelidade. coragem. Coragem. E tem que ter, hein? Coragem. Né? A cooperação. O importante é, eu preciso ou eu devo fazer tudo? Sim. Eu tenho, sim, que fazer tudo. Tudo que eu puder. Essa é a questão. Tudo que eu puder. Então, se eu não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. E já está muito bom. Sabe, não estou fazendo de mais nem de menos, estou fazendo o que eu posso, dentro dos meus limites, dentro da minha disponibilidade, dentro da minha proposta de cooperação. Cooperar é fazer junto, é estar junto, é participar. Então, eu tenho sim que fazer tudo, tudo que eu puder. Certo, Maria Helena? Certo. Bom, gente, olha, promover a espiritualidade familiar, respeitando a crença de cada um. Será que a gente tem feito isso? Se seu filho escolhe uma outra religião que não a sua, você fica falando mal da religião dele, tentando trazer ele para você? Não, né? Então, eu penso assim, promover a espiritualidade, porque nós sabemos que todos os credos, filosofias, religiões, crenças, são importantes e aceitas por todos nós. Com o Padre Haroldo, eu aprendi que todas as crenças, religiões, filosofias contêm um copo de água tirado do oceano. Contém a sua crença e uma medida, mas não o oceano todo. Isso é disciplina, entender isso, né, Maria Helena? E é Santo disciplina. Agostinho, isso. E Santo Agostinho nos diz o seguinte, se vocês me permitem, que o homem, como nos propõe o amor exigente, ele não mergulha dentro de si próprio sem que ele se esbarre com Deus. Então, a espiritualidade não está na nossa crença só, ela está dentro de nós, nessa convivência que nós temos com Deus. Vamos ver o próximo? Eu costumo dizer que nós precisamos cuidar do broto. O que é cuidar do broto, gente? É a partir do momento que você começa a ter uma espiritualidade, todos os dias você investir nesse contato interno. E somente damos uma verdadeira espiritualidade para os nossos filhos quando eles nos veem tendo uma espiritualidade. Então, é essa conexão entre eu e Deus dentro de mim que me diz que você há de cuidar do broto. Muito bem. E a disciplina nos permite, nos favorece, nos possibilita que isso aconteça. Porque, segundo alguns estudiosos, a disciplina é a parte mais importante de qualquer processo. A disciplina é a ponte entre a meta e a realização. Sem disciplina, você se perde no meio do caminho. Você quer complementar com o princípio ético? Posso. Então, não usar os nossos grupos, onde você está inserido, não só de amor exigente, mas todos os outros, para obter vantagens individuais de qualquer natureza. E isso é um dos motivos que, quando nós voluntários procuramos o holofote para nós mesmos, que deve ser conversado entre o grupo, confrontado no grupo. Sabe, confronto não quer dizer briga. Confronto quer dizer ajuste, eu vou
acertar o meu binóculo para ter uma visão límpida. Então, eu não posso aceitar trazer os holofotes para mim. Eu não posso obter qualquer vantagem. Olha, eu sou fulano de tal, eu pertenço ao amor exigente, e daí? Você pediu para a FEAE para falar em nome dela? Você está pedindo para a FEAE, para a sua regional, através da sua regional, para você sair e fazer a propaganda do amor exigente como ela tem que ser feito, né? Então, vamos ver ali, ó, o que de fato deve permear o relacionamento entre voluntários de amor exigente que não se aproveitam de nenhum benefício, nenhum, que nos traz o amor exigente. Os princípios estão acima de nossas personalidades. Os grupos de apoio não é seu, não é meu, eles são da FEAE. Necessitamos, gente, prestem atenção, de flexibilidade para reorganizarmos os nossos grupos sem sair dos padrões da metodologia da FEAE. Com amor. Com amor. Eu não vou falar sobre isso, e a nossa figura e a nossa virtude é a honestidade. E aí, fecha, né, com chave de ouro, que é o amor. O amor é a resposta e não a pergunta. Sempre, mas não um amor qualquer, um amor permissivo, um amor oba-oba. É um amor exigente, né? Porque amar não é aceitar tudo. Já dizia o trovador. Pode ser? Onde tudo é aceito, eu desconfio que falta amor. Amar sem exigência, onde tudo é permitido, me parece indiferença. E eu me sinto esquecido. E exigir sem sentimento, sem qualquer sinal de amor, eu me sinto revoltado. E eu só sei sentir rancor. Mas amar com exigência e exigir com muito amor me engrandece de tal forma que eu me sinto um vencedor. E assim na caminhada entre o amor e a exigência, vou ficando dia a dia com maior experiência. Mas é no amor exigente, com princípios, com metas, com oração. E é no grupo de apoio que eu vivo em transformação. E assim, os desafios que me impõe esse mundão, eu fico esperta e vou vivendo, praticando a prevenção. É isso. Já te dou um abraço. É linda, né? Ela merece esse vestido, porque ela é a própria literatura. Ela é linda demais. Vamos lá. Evitar disputas de poder, dinheiro e outras divergências entre os seus. Eu tenho até pena de falar disso para quebrar esse clima tão lindo que ela deixou. Mas se existem disputas e divergências, é porque as coisas não estão funcionando direito dentro de casa. Não é verdade? Como é que você se manifesta diante dos seus interesses, dos seus bens em família? Se houver divergências, é porque existem maneiras de pensar, maneiras de agir, maneiras de querer completamente diferentes. Nós temos papéis diferentes. Mas, na verdade, é o papel do pai e da mãe dentro de casa que vai evitar a possibilidade de que a disfunção que possa estar existindo progrida. Porque nós precisamos, de verdade, evitar as disputas para que deixe de haver, gente, uma palavrinha bem séria dentro de casa, a concorrência, para que não haja ambição. Porque a ambição, na verdade, quando eu tenho ambição, eu penso só em
eu penso só para mim, e isso gera uma grande desigualdade. O que nós precisamos dentro de casa é isso? Não. É de uma atitude apaziguadora para manter a unidade e o amadurecimento familiar. Então, aqueles corações que passaram por ali, como é que nós precisamos fazer para manter a nossa família junto? Quando existem problemas, principalmente econômicos. O dinheiro não vai dar até o fim do mês, né? Então, nós precisamos, diante desse mundo todo, que está com os valores invertidos, como nós já vimos no começo, manter a nossa atitude de respeito, manter a nossa atitude ética, manter diante de todas as situações. Maria Mas Helena, com muito nós amor e precisamos- exigência. Obrigada. Qual é a mesmo? A paz. A paz. A fala. E é isso, Nunca Maria mais. Helena, que a paz reine entre nós. Nunca mais. Obrigada. Ô, gente, deixa eu falar, posso me atrever a falar uma coisa? A moça que leu a história do abraço, maravilhoso. Me permita falar um versinho sobre o abraço? Eu posso? Porque eu recebi tantos abraços deliciosos. E é assim, o seu abraço é laço que cura. É braço que enlaça com tanta ternura, resgata minha paz, trazendo-me doçura. O seu abraço, o seu abraço é laço que cura. Obrigado. Eu gostaria de... Fica aqui, Ludinha. Eu vou chamar um casal, o Marcos e a Márcia, para te entregar a lembrancinha, e o Ronaldo para entregar a lembrancinha para a Maria Helena. Por favor.